dependemos de Ti. Alcance vidas, Senhor, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Convido a todos para lermos um versículo, apenas um versículo da Palavra de Deus. É um versículo que não há quem não conheça. É um versículo bem conhecido. Ele está em Evangelho de João, capítulo 3, no versículo 16. Amém? Glória a Deus. Somente este versículo. Um versículo pequenininho, mas quanta coisa Deus tem para nós dentro deste versículo. Glórias a Deus. Ele diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos repetir mais uma vez este versículo, ele é muito forte. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu amo este versículo. Esse versículo, ele anda comigo. Eu sempre tenho esse versículo na minha mente, no meu coração, porque para mim este versículo ele é um resumo de toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Porque este versículo ele revela a essência de Deus, que é amor, o propósito de Deus em enviar o seu Filho Jesus e o resultado disso, no que resultou ele ter enviado o seu Filho até a nós. É o que este versículo fala. É sobre isso que nós vamos falar nesta noite. É sobre isso que Deus ele quer falar ao teu coração nesta noite, através deste único versículo. E através deste versículo, nós vamos encontrar 3 declarações muito importantes. Quais são elas? A primeira declaração que nós encontramos neste versículo, você pode observar que é: Deus amou o mundo de tal maneira. O que significa isso? É que esse amor, ele alcança todos. Este amor, Deus amou o mundo de tal maneira que antes de Deus criar todas as coisas, Deus já pensava em alcançar vidas. Deus já tinha um propósito, Deus já tinha tudo preparado. Então esse amor, ele é abrangente. Ele alcançou pessoas no passado. Ele continua alcançando pessoas agora no presente. E vai continuar alcançando pessoas lá no futuro. E nós vamos ver isso respaldado em 1 Timóteo. E aí nós vamos dar aquele passeio pelas Escrituras, porque as Escrituras, elas confirmam, né? Elas se confirmam através de cada versículo, de cada capítulo. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 3 e 4. Vejamos só. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 3 e 4, que diz assim, sobre a abrangência do amor de Deus: porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Então esse amor é abrangente, o amor de Deus é abrangente. Deus ele pensa em todos. Deus ele pensou em todos. Deus ele pensou em mim. Deus ele pensou em você. Deus ele pensou em nós. E este amor também é um amor incondicional. Deus ele amou o mundo de forma incondicional, ou seja, o amor de Deus não se altera, independente do que nós fazemos ou deixamos de fazer. Independente de você seja alguém que faça as coisas mais terríveis, o amor de Deus não se altera por isso. Faz parte da essência de Deus. Ele nunca, jamais
deixará de amar alguém por ser pecador, por errar. Não, o amor de Deus não se altera, porque faz parte da essência dele. Amor e justiça fazem parte da essência de Deus. E ele é generoso também. Deus, ele é muito generoso. Estamos falando aqui ainda sobre a abrangência do amor de Deus. Esse amor que abrange a todos, eles têm alcance, ele é incondicional, ele é generoso, porque nos dá tudo e nos perdoa sem exigir nada em troca. Deus, ele é tão generoso, ele pensou tanto em nós, Deus tem tanto prazer em nos abençoar, que ele o faz sem pedir nada em troca. Jesus curou os 10 leprosos, somente um retornou para agradecer, e os 9 não deixaram de ser curados. Então Deus, ele abençoa, Deus, ele cura, Deus, ele provê. O sol, ele nasce para os bons e para os maus. Todas as coisas que existem são manifestações do amor e do cuidado de Deus pelas suas criaturas. Então este amor, ele é generoso porque nos concedeu perdão. Quem é capaz de perdoar alguém que tanto ofende, que tanto ofende, que tanto ofende? E quantas vezes durante o decorrer de toda a história, Deus, ele foi desprezado pelos homens, foi esquecido pelos homens. Mas o perdão de Deus é algo tão forte que Deus sempre proveu meios de reconciliar o homem com ele, porque este amor, ele é generoso demais. E desde que Deus criou o homem, este amor, ele permanece. E agora nós vamos ver a segunda declaração, que ela tem origem na generosidade de Deus. Tem origem nesta generosidade. E Deus, ele é um mundo de tal maneira que agora nós vamos ver a segunda declaração neste versículo de João 3,16. Sabe qual é a segunda declaração? É que ele entregou o seu Filho, Jesus. O amor de Deus é tão grande que nos seus propósitos, nos seus planos, ele sabia que somente enviando Jesus até a nós, ao mundo, haveria resgate, haveria reconciliação. E para quê? Por quê que Deus entregou o seu Filho, Jesus? Nós vamos ver aqui, para se revelar a nós. Foi por isso que Deus enviou Jesus. Vamos ver aqui em Colossenses, capítulo 1, versículo 15. Colossenses, capítulo 1, versículo 15. Nós vamos entender para que Deus entregou o seu Filho. Glória a Deus. Colossenses, capítulo 1, versículo 15. Olha só o que diz. O qual é imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Então aqui, 1 Colossenses está dizendo que Jesus, quando foi enviado e assumiu a forma humana, ele veio para manifestar, para revelar a imagem do Deus invisível, a imagem do Deus que nós não vemos. Jesus veio revelar, ele se manifestou em carne. Mas o próprio Jesus era Deus, era o próprio Deus se manifestando entre os homens. O Deus invisível se manifestou em carne para revelar o amor do Pai, para dizer: eu sou Deus. Eu e o Pai somos um só. É a questão da trindade humana, divina. A trindade divina. Então Jesus, ele também é Deus. E quando Jesus, ele se manifesta entre os homens, ele veio exatamente para revelar, para trazer o reino de Deus à terra. Que coisa maravilhosa! E também há um outro porquê de Deus ter entregue o seu Filho. Foi para andar entre os homens e participar dos seus sofrimentos. Somente alguém que
como Jesus, que andou no meio das pessoas e conheceu bem de perto os seus sofrimentos, os seus abandonos, os preconceitos, a escravidão. Só Jesus poderia conhecer isso bem de perto. E a Bíblia diz que Jesus, ele tinha também sentimentos. Ele chorava. Ele chorou na ocasião da morte de Lázaro. Jesus chorou. Jesus chorou quando entrou em Jerusalém e viu ali em Jerusalém tão mergulhada na escuridão, nas trevas. Jerusalém, Jerusalém, que matou os profetas, que não conseguiram perceber o tempo da manifestação de Deus em momento algum, que matava aqueles que falavam da parte de Deus. Jesus ali entra em Jerusalém e chora. Jesus chorou. Jesus sentiu compaixão dos oprimidos, dos necessitados, dos famintos. Jesus multiplicou o pão, multiplicou peixes. Jesus tinha um toque de amor tão profundo que quando Jesus tocava, Jesus curava. Jesus quebrou protocolos da religiosidade, do tradicionalismo, para manifestar o amor de Deus e para dizer que isto é a coisa mais forte, que está acima de todo legalismo humano, que está acima de qualquer tradição. É o amor de Deus manifesto na pessoa de Jesus, e foi por isso que ele enviou Jesus, alguém que poderia interceder por nós, nos socorrer e dizer para nós: eu te dou paz, eu te dou vida, eu te dou perdão. Só Jesus poderia fazer uma coisa dessa. Por isso ele veio e andou entre nós, e conheceu as nossas dores, e conheceu os nossos sofrimentos, e conheceu as nossas mazelas. Porque se assim não fosse, se Deus não tivesse se manifestado a nós, muitos iam especular: este Deus é tão distante, este Deus não sabe de nada que acontece por aqui, Ele está lá no céu. Mas Jesus, Deus, Ele não deixa dever nada. Deus é justo, e na sua justiça Deus faz todas as coisas com perfeição. E agora Ele vem manifestando Jesus em carne, o sofredor, para participar dos nossos sofrimentos. Jesus se tornou servo. Jesus se humilhou, aniquilou a si mesmo, lavou os pés dos discípulos, esteve junto com pecadores, entrava na casa de pessoas que para muitos era uma coisa terrível entrar na casa de pecadores. Jesus entrava. E por isso Jesus, Ele pode te socorrer, porque Ele te conhece. Ele passou pelo que você passa, Ele experimentou o que você experimenta: fome, sede, nudez, tristeza, dor, aflição, angústia, lágrimas. Foi por isso que Deus entregou o seu Filho. É o que vem dizendo este versículo de João 3,16, na sua segunda declaração. Que coisa forte, que coisa profunda. E também Ele entregou Jesus para morrer por nós, pagando a dívida dos nossos pecados com seu sangue. Jesus quitou a dívida que nós tínhamos, dívida de pecado, dívida que nos tornava inimigos de Deus. Éramos inimigos de Deus, pois andávamos segundo a carne, segundo as nossas vontades, segundo as vontades de Satanás. Éramos inimigos porque em Romanos vai dizer que o pecado ele cria inimizade entre o homem e Deus, e a única forma de reconciliar o homem com Deus é através de Jesus, através do sangue que Jesus derramou lá na cruz do Calvário. Existe um poder muito grande na cruz de Jesus, no sangue de Jesus que foi derramado lá na cruz, e para muitos a cruz de Jesus é loucura. Muitos não conseguem entender o porquê e como. Porque quando se olhava para aquela cruz, quando olharam para aquela cruz e viram ali aquele que se dizia Deus, aquele que curava, aquele que libertava, aquele que transformava vidas, agora estava ali, e muitos diziam: salvou a tantos, agora salva-te a ti mesmo.
não conseguiram entender. E muitos ainda não entendem o poder da cruz. O poder que emanou da cruz. Jesus estava ali como um salteador, como um bandido, porque a cruz era preparada para um bandido, para um salteador, para um criminoso. E na ocasião da Páscoa, e aí aqui nós vamos entrar em algumas pinceladas que são importantes para a gente entender o poder, a profundidade desta mensagem, de João 3,16. E ali, naquela cruz, algo tremendo, algo poderoso, algo muito forte se manifestou. Jesus se entregando por nós. Ele se submeteu, se sujeitou. Ele sabia que a única forma de resgatar a humanidade era vertendo o seu sangue, porque o sangue ele é que cobre as transgressões. Isso aí é um assunto muito abrangente, que cabe para um outro momento, mas o que eu posso adiantar aqui, resumidamente, dizer, é que a única coisa que resgata o homem do pecado é o sangue, e a expiação do sangue, é que torna Deus acessível ao homem, é o que resgata o homem, é o que nos cobre, é o que nos dá como que uma proteção. E quando Deus, um Deus que tem todos os motivos para estar irado contra os pecados da humanidade, quando Ele olha para o pecador, e quando Ele vê o sangue de Jesus ali aspergido através da fé deste homem, deste pecador, que entendeu, que creu, que aceitou, que se arrependeu, aquele sangue aspergido sobre essa vida, porque ele aceitou, ele se submeteu, e ele entendeu que os pecados dele ofendiam ao Criador, e que ele não poderia continuar duelando contra Deus, porque ele é carne. E quando nós entendemos que nós dependemos de Deus, o nosso orgulho ele é quebrado. A nossa independência é quebrada. Nós passamos a depender dele. Então Jesus vem, pega aquele sangue e diz: Pai, agora este é meu. Agora este é meu. Ele me aceitou meu sacrifício. E Jesus ali, ele entra como advogado, como intercessor. E quando Deus ele olha para o sangue daquilo que lhe era mais precioso, seu filho unigênito que ele enviara, ele então tem a sua ira aplacada. E ele diz: Tu agora és meu, tu foste comprado pelo sangue do meu filho. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Que realidade gloriosa. Nós não estamos aqui brincando. Nós não estamos aqui contando uma fábula, uma história, uma mentira. É fato. É real. Jesus veio, se manifestou, ele não está morto, não está no túmulo. Mas ele está à direita do Pai, está intercedendo, continua fazendo isso. A obra do Senhor Jesus é contínua, ela continua. O amor de Deus continua abrangente, alcançando e convidando. Vinde a mim, vinde a mim. Por isso que Deus enviou seu Filho Jesus para morrer por nós, pagando a dívida dos nossos pecados com o seu próprio sangue. E isso trouxe um resultado eficaz, um resultado poderoso. Poderoso, porque se para muitos a cruz é loucura, se para muitos a cruz é uma coisa fraca, é uma coisa sem poder, se muitos acreditam e pensam que o diabo estava vindo, você está sendo enganado, isso é uma heresia. Se você ouviu isso em alguma mensagem, que o diabo estava rindo quando Jesus foi à cruz, isso é uma heresia, porque na verdade, tudo que Satanás tentou fazer, mas não conseguiu, foi impedir que Jesus fosse à cruz.
Mas Jesus foi. Jesus resistiu ao diabo. Isso é mais uma prova de que Ele tem poder e autoridade também para nos guardar. Jesus resistiu ao diabo na tentação. Glória a Deus. E sabe para que Jesus morreu por nós? E aí vem a última declaração do Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, para fechar a última declaração. Diz assim, olha: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Este foi o propósito. E quando se fala aqui em perecer, a Bíblia está falando morrer espiritualmente, não ter vida com Deus, morrer nos seus pecados, nos seus delitos, e depois uma eternidade toda sem Deus. E é tudo que Deus não quer, que você passe uma eternidade longe dele. Pelo contrário. Então foi para isso. Primeiro, Deus, Ele ama o mundo, e por amar o mundo, Ele entrega o seu Filho. E como Ele entregou o seu Filho, isso foi com um propósito e teve a sua eficácia. Foi quando Jesus morreu na cruz. E exatamente aqui nós vamos para essa última e terceira declaração, para que você tenha vida, para que você tenha vida eterna, uma eternidade com Deus. Se você ainda não pensou nesta questão, o que vai acontecer depois que você morrer? Eu te digo aqui, depois da morte, segue-se o juízo de Deus. Céu, inferno, são duas realidades. Eternidade com Deus e eternidade sem Deus. Duas realidades. Mas Jesus, Ele morreu para que nós tivéssemos uma eternidade, um futuro com Deus. Com Deus. E esse sacrifício, esta obra, ela traz salvação acessível a todos, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós vamos ver aqui em Tito capítulo 2, versículo 11. Olha só. Tito capítulo 2, no seu versículo 2, versículo 11. Olha, está aqui. Diz assim: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Então, essa salvação que Jesus manifestou, ela é acessível. É para mim, é para você, é para todos aqueles que crerem, é para todos aqueles que se arrependerem. Para isso, Jesus se manifestou, para nos dar perdão e também a salvação, para os que se arrependem e se sentem perdidos e desamparados. Atos 3,19. Olha só o que diz Atos 3,19. Eu estou assim passeando pelas Escrituras, porque as Escrituras elas testificam a si mesmas. Nós estamos buscando aqui respaldo bíblico, dentro do contexto bíblico, dentro da própria Bíblia, dentro das próprias Escrituras. Não somos nós que estamos falando de nós mesmos, nós estamos falando e passeando dentro das Escrituras, elas vão se confirmando, criando uma única mensagem, uma harmonia.
Atos 3,19, olha só o que diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. É para arrependimento dos pecados. Para isso Jesus se manifestou. E quando nós citamos lá no início, o amor de Deus abrangente, Deus manifestou o seu amor. E junto com este amor também a justiça. E essa justiça precisa ser satisfeita. O homem precisa se voltar para Deus e crer no amor que Deus tem por ele e corresponder a este amor, se arrependendo, compreendendo o quanto ele ofendeu a Deus e que agora ele precisa ter uma mudança de vida para tornar-se então amigo de Deus. Então, foi para isso que Jesus se manifestou, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus ele não criou o homem para a perdição, não foi. Deus ele criou o homem para ter paz, para ter alegria, para ser próspero, para ser abençoado, para ter vida eterna. Glória a Deus. E também promessa de eternidade com Deus, onde não haverá sofrimento nem dor. E é isso que traz o sacrifício de Jesus. Esse é o resultado. Uma eternidade sem sofrimento, sem dor, sem lágrimas, sem desespero. Uma paz eterna. E aí sim nós conheceremos esse Deus e o veremos face a face. E veremos Ele exatamente como Ele é, esse Deus maravilhoso. E a mim, francamente falando, não me importa se Ele é como aquele ancião, aquele velhinho de cabelos brancos. A mim pouco importa se Deus seja branco, ou negro, ou amarelo. A mim pouco importa como Ele é. Mas a mim importa o que Ele é. A sua essência, isso é o que me atrai. O que Deus ele é. Promessa de eternidade com Deus. 1 João, capítulo 2, versículo 25. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Olha que coisa direta. Essa é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Olha, eu fico preocupado com pessoas que passam a vida inteira, e digo isso em relação principalmente aos que conhecem a verdade, os que são cristãos evangélicos, que passam uma vida espiritual, a sua caminhada, a sua trajetória, preocupado com tantas outras promessas, priorizando tantas outras promessas, se desviando, porque tantas outras promessas não se cumpriram, e ele não teve nem paciência para esperar uma promessa temporal aqui. Como poderia ter paciência para esperar a promessa da eternidade? E quando nós olhamos para a eternidade, para esta promessa que ele nos fez, como diz aqui em 1 João, esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Meu irmão, meu querido, meu amigo, que ainda não conhece Jesus ainda, pessoalmente, na intimidade. Essa é a maior promessa que nós podemos receber. Esta é a maior promessa com a qual Deus está preocupado comigo e com você. Todas as outras coisas aqui nesta terra, Ele já falou lá nos Evangelhos, que Ele tem cuidado de nós, que Ele cuida de nós. Não é isso? Deus, Ele é Deus supridor. Deus ele tem prazer em abençoar, mas uma coisa Ele quer que nós estejamos focados, vigilantes, é com relação à nossa vida eterna. Os apóstolos, os profetas, os homens do passado, os nossos pais, os homens da igreja que andaram com Deus, homens que eram fiéis, eles estavam preocupados com a eternidade. Mas o que está acontecendo agora?
Tem gente que está preocupado com o carro do ano. E aqui eu vou jogar aqui um pouquinho do que eu muito vejo e me preocupo. Tem pessoas que estão com a sua fé abalada, com a sua vida espiritual abalada. Por quê? Estão preocupados com promessas terrenas. Posso te dizer uma coisa? Olha, vai acontecer, quer você queira ou não, quer você creia ou não. Jesus breve virá para arrebatar e levar a sua igreja, aqueles que creram na cruz. E quando isso acontecer simultaneamente, ao mesmo tempo, em toda parte do globo terrestre, vai estar acontecendo coisas e coisas. Muitas pessoas vão estar vindo para Jesus, muitas pessoas vão estar se desviando de Jesus. Olha que coisa perigosa, que momento perigoso, que momento decisivo. Muitas pessoas estarão nascendo, muitas pessoas estarão morrendo. Aqui é noite, lá será dia, ou vice-versa. E muitos serão arrebatados sem o cumprimento da promessa. Há coisas que Deus não vai esperar. Se tem uma coisa que Deus está desejoso, é ter um encontro com os seus filhos, com os seus gemidos, com aqueles que creram no sacrifício de Jesus. É o que mais Ele quer, nos resgatar, nos tirar aqui da terra, nos tirar desta terra, mas ao mesmo tempo, Deus, Ele quando vê a situação, quantos ainda estão distantes, que ainda não o conhecem, quantos se desviaram da sua presença, e Jesus ali intercedendo, pedindo um tempo. As Escrituras não falam, mas a Bíblia revela Jesus como intercessor. Intercessor é aquele que está intercedendo por alguém, pela causa de alguém. E Jesus está ali como advogado, dizendo: Pai, perdoa-lhes, dá mais um tempo. Ainda tem aquela pessoa ali, ela vai me aceitar. Daqui a uns dias, eu sei que ela vai me aceitar. Aquela está desviada. Eu enviei o Espírito Santo, Pai. Ele está lá, lutando por ela. Está lá, Pai, encorajando aquele irmão, aquele teu servo. Eles estão lá. E eu derramei meu sangue por isto. Mas haverá um momento, meu querido, que será tarde demais. Isso irá acontecer. E tudo isso será fechado. Todas essas revelações, elas serão fechadas. E acabou. O tempo da graça. O tempo da graça, esta porta um dia se fechará. Então eu digo para você, com temor de Deus, não estou aqui para brincar. Não estou. Estou aqui para te trazer realidade. A porta da graça irá fechar. Você que é filho de crente está brincando. Você que se desviou e pensou: eu vou curtir as coisas do mundo, eu estou cansado de ser crente. Ou você que está dizendo: eu sou jovem demais para aceitar a Jesus. E você que está dizendo: pecar não tem problema. E olha o perigo, esta filosofia maligna, carnal, humanista, dizendo que não tem problema você ter prazer, você pecar. Estão excluindo Deus da história. Estão dizendo: este Deus é mentiroso, ele não existe, nunca existiu, é coisa da cabeça dos crentes, esta Bíblia foi escrita por homens. Mas sim, a Bíblia foi escrita por homens inspirados por Deus. E aí, meu querido, eu quero fechar aqui, para encerrar, senão a gente se estende e começa a ir para uma outra mensagem. Eu acho até que eu já cambei aqui para uma outra mensagem, né? Mas eu quero concluir dizendo que em todas essas declarações vemos um Deus de amor, um Deus que se importa sim com as suas criaturas, com a humanidade, tanto que Ele enviou Jesus para morrer por todos nós e nos trazer esperança de vida eterna. Então guarde esta palavra na tábua do teu coração. Faça uma reflexão. Não estou aqui esta noite para produzir em você emocionalismo.
Se você chorar, se você sorrir, você está se emocionando. Mas emocionalismo é um manejo, é uma forma de mexer com as suas decisões. Não, reflita. Nós estamos aqui para fazer você refletir nessas verdades e que o Senhor nos abençoe e continue guardando a tua vida em nome de Jesus. Vamos orar, vamos agradecer a Deus por tudo quanto o Senhor nesta noite tem nos entregue